Cuidado! Seus filhos podem herdar seus vícios, e é uma coisa da genética. Pesquisas apontam que ter pais com algum vício aumentam as chances das próximas gerações desenvolverem o problema. Se você pensou em álcool, cocaína e nicotina, saiba que essa herança desagradável também acontece quando há casos de compulsão por sexo, jogos e compras na família, por exemplo. A boa notícia, dizem especialistas, é que a genética não atua sozinha. A professora Ana Lúcia Brunialti, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, explica que no caso do álcool, a substância com mais estudos nessa área, 50% das chances de dependência ocorrerem por conta de herança genética é de 50% por influência do meio em que a pessoa vive. Se eu tenho um pai alcoolista, por exemplo, quando eu experimento uma bebida alcoólica, rapidamente o meu cérebro vai associar aquilo com prazer e vai começar uma modificação química e fisiológica que vai tornar aquele álcool necessário para o meu dia a dia. Eu serei mais tolerante ao álcool e fazer uso dele não vai trazer os efeitos negativos. Eu vou ter uma vida aparentemente normal, só que chega um momento em que não consigo mais parar, diz a professora de genética. No exemplo citado, o filho recebe do pai genes que atuam de modo diferente na absorção e na leitura do álcool pelo corpo. Abre aspas. Isso que a gente chama de dependência só se instala com o tempo de uso e vai ser mais rápido ou menos lenta de acordo com a carga genética. Fecha aspas. Ana Lúcia Brunialti. A transmissão pode ser pior em alucinógenos. Segundo o psiquiatra Guilherme Messas, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, estudos realizados com gêmeos sugerem que essa influência genética é menor entre os usuários de alucinógenos e maior entre os de cocaína. No entanto, o médico destaca que não existe uma herança genética tão poderosa que não torne a pessoa dependente sem que os fatores ambientais tenham uma influência decisiva. Guilherme Messas explica que estudos indicam que existe uma influência direta e uma indireta na família, no risco maior de desenvolvimento de uma dependência. A direta parece ser transmitida por tipos temperamentais, por exemplo, a impulsividade inata. A indireta, por sua vez, parece estar relacionada a uma fragilidade da função paternal, por exemplo, pela falta de contato próximo dos pais com os filhos, ou exemplos caseiros de uso imoderado. Isso significa que pais mais atentos ao comportamento dos filhos e que não bebem demais, por exemplo, podem reduzir um risco de dependência herdada de gerações anteriores. E se eu não tenho histórico familiar? Até agora, os exemplos citados tratam de mutação no DNA, que alteram tanto o metabolismo quanto o cérebro na perda do controle de uma substância. Isso, segundo os pesquisadores, é percebido na árvore genealógica de uma família. E quanto mais casos de dependência química, por exemplo, maior é o risco dos seus filhos desenvolverem também. Abre aspas. O novo ponto de interesse da ciência é a epigenética, ou seja, o estudo de como os genes são ativados ou desativados por influência do meio ambiente. Os próximos anos devem trazer muitas novidades nesse campo. Fecha aspas. Guilherme Messas, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, diz que, nessa nova frente de estudos, a hipótese é que mesmo sem histórico familiar, uma pessoa pode, ao adquirir um vício, passar por uma alteração química diferente da mutação percebida nas árvores genealógicas e transmiti-las para as próximas gerações.
É o que indica um estudo realizado por pesquisadores da Dinamarca e da Suécia. A partir da epigenética, a pesquisa mostrou que espermatozoides dos pais obesos carregavam marcas adaptadas aos seus hábitos alimentares e com alterações na expressão dos genes que regulam o apetite. Outro experimento feito em camundongos por um grupo de pesquisadores da Universidade de Fudan, na China, mostrou que animais com mais interesse em cocaína tinham filhos mais propensos a se viciar. De acordo com o estudo, isso acontecia por alteração epigenéticas. A professora da UFMG, no entanto, destaca que os estudos nessa área precisam ser aprofundados. Ainda é uma suposição que essas alterações passem de pais para filhos e precisamos de mais pesquisas, especialmente em seres humanos. Namastê! Obrigado a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, SOS Vida Nova.